Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast de Jogatinas, podcast criado entre amigos para conversa sobre videogames em geral, seja videogame retrô ou moderno. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os jogos de briga de rua que a gente jogou, focando mais nos games menos conhecidos. Eu sou o Fernando Lorenzon e tenho como co-host o Billy, do canal Billy Channel. E os convidados de hoje são o Carmelo Zoccoli, Daniel, do canal Dan Braveheart, Laércio Nunes e Samuel Oliveira. Então, eu queria começar perguntando assim, para cada um de vocês, qual foi a primeira experiência de jogo de briga de rua que cada um de vocês teve? Eu vou começar comigo aqui, só para ficar mais fácil, para vocês terem uma ideia. Eu até tinha explicado já no outro episódio, eu não tive muito contato com os outros videogames na época, né? O que eu mais tive foi o Atari, daí já pulei direto pro Super Nintendo, então eu nem passei pelo Nintendinho nem nada, então nunca tinha conhecido tipo Double Dragon, nada. E eu tive um jogo de briga de rua. Eu comprei um, cara, que foi o primeiro jogo que eu tive contato desse gênero, que foi o primeiro Rushing Beat, que é aquele jogo japonês, né? Que a versão americana ficou conhecido como Rival Turf. E, inclusive, tem uma das capas mais feias do Super Nintendo, essa versão americana. É muito engraçado. Vocês lembram? Que era uma capa com dois menininhos, assim, meio estilo os Warriors Kids. Aquele filme dos Warriors, assim, só que versão Kids, assim, é muito engraçado. E a versão japonesa, a capa é muito estilosa, cara, estilo, assim, desenhado, né, um traço meio... um estilo meio... Até lembra aquele do Jojo Bizarre Adventure, assim, um pouquinho aquele traço daquele cara. É um estilo bem legal de arte. E esse jogo, ele é bem fraquinho, na verdade, pra falar a verdade. É um jogo de briga de rua padrão, de 2 jogadores, né? Permite 2 jogadores e você só pode escolher 2 personagens. Tem o menino lá, nem lembro o nome dele. Ryan, que não é? O como é que é? Ryan? Ryan? Talvez, cara. Eu acho que era. Putz, eu realmente não vou lembrar. E ele era o padrãozinho, assim, tipo, como se fosse o Guy, o Code, né? E é meio magrinho. E o outro é o Brutamontes, que seria parecido com o Hagar. É um cara que, inclusive, usa uma roupa de marinheiro, assim. Meio um cap, um negócio. Inclusive, ele é até tipo engraçado. Ele parece o Bruto. Marinheiro é mancado, ele é policial, mano. Os dois são, na verdade, né? Mas é que tá, você não vê um distintivo, nada, é só tudo azul. Então parece uma roupinha de marinheiro mesmo. Naquele. Como é que fala? Nas cores, ali na paleta de cores. Parece um pijaminha, cara. Parece o Brutus, assim, é muito engraçado. Mas esses 2 personagens que tinha. E foi, cara, meu primeiro contato com os jogos de briga de rua. Depois de um tempo, cara, eu fui jogar. Só um instantinho. Douglas Build e Rick Norton. Não é Ryan, é Rick. Rick. E o outro é o Douglas Build. Eu tava pensando se não era Jack, era Rick. É isso mesmo. Tem razão. Boa. E o outro que eu fui jogar depois, que apareceu lá na minha cidade, um colega, um amigo tinha, foi aquele Double Dragon do Super Nintendo, aquele Super Double Dragon, eu acho. Ele teve 2 nomes, a versão americana tem um, o japonês tem outro, mas é aquele que você pode pegar o nunchaku, pode jogar bumerangue, tá? E ele tem, meio um delayzinho, mas era um jogo bacaninha, bem feitinho esse daí. Cara, e só depois de muito tempo no fliperama lá, num segundo fliperama que apareceu na cidade, que foi aparecer os classicões, assim, o Final Fight 2 e o 3, enfim, aí começaram a aparecer outras coisas. E esse, por causa do Rushing Beat, que eu admito que é um jogo fraquinho, cara, mas por causa como eu tive ele e conheci, hoje a série, essa franquia Rushing Beat, eu acho ela bacaninha, apesar de eu não ter jogado nenhum outro depois assim pra zerar, mas hoje a gente tem acesso aos emuladores, né? Eu tinha até que pegar qualquer dia, e zerar, assim, mas é uma série que eu gosto. Toda vez que o pessoal fala briga de rua, eu falo, cara, a série Rushing Beat, cara, vale a pena, né? Pra quem não sabe, a versão americana recebeu 3 nomes diferentes, cada um dos 3 jogos. A versão americana ganhou, pra você ver como é que os caras não tinham noção nenhuma, né, de marketing, né, ao invés de criar uma franquiazinha, né, manter o nome, né, Rushing Beat, fizeram, o primeiro foi o Rival Turf, o segundo foi o Brawls Brothers, e o terceiro, o Peacekeepers. Quer dizer, nada a ver um nome com o outro, você nem relaciona, né, com a mesma franquia. Nada. E a versão japonesa é o primeiro é Rushing Beat, o segundo é Rushing Beat Han,
e o terceiro acho que é Rush Beat Shura. Você vê, tem um nome bem mais bacaninho. Cara, e essa foi minha introdução nesse gênero, sabe? Depois eu vou falar outros esquemas. Vamos para outra aqui. Billy, você quer falar então a sua experiência? A primeira experiência com jogos de briga de rua, qual foi? Você lembra? Lembro, eu lembro. Foi lá aqui no Alto de Pinheiros, em São Paulo, mano. Eu lembro como se fosse hoje, real. Eu indo até, sei lá, uma padaria ou coisa do tipo. E no meio do caminho tinha um bar, pra variar. Que lá é um barzinho, mas já era um bar um pouco mais restaurante, assim. Então era menos pior o negócio, né? Hoje, no aquecimento aqui pro episódio, o Carmelo comentou do nome dele. Eu falei, caramba, velho, é só lembrança boa. O jogo que eu vi no fliperama, o primeiro, que foi animal demais quando eu vi de briga de rua, foi o Vendetta, mano. O Vendetta foi o primeiro que eu vi e assim, é um baita jogo. Diferente do que você falou do Rushing Beat, que você também procurou lá no fundo do baú esse, né, meu? Porque se desse pra falar jogo desconhecido, a gente não achava, né? Esse aí, ele apareceu assim e não fez tanto sucesso, né? O Vendetta... Nunca saiu pra videogame, Billy? O Vendetta não. Não, Vendetta não. Putz. É só fliperama. Jogão. Demais, é isso que eu ia falar. Diferente do Rushing Beat, você tinha uma variedade já para começar de personagens para você jogar, né? Que eram 4 que você poderia escolher. E os inimigos, pô, velho, você pegava corrente e o barulho da corrente era animal, tá ligado? Não era aquele negócio que parecia um pau batendo, né? Ele fazia um movimento mesmo, a corrente. Tinha chefe com serra elétrica. Você jogava saco de farinha ou cimento na cara dos caras lá, bicho, e ficava todo mundo tossindo. Você jogava muito... cimento, eles ficavam tossindo, jogava balde, os caras tinham que tirar o balde, tu podia... Da cabeça, o cara no chão, tu podia ir... bater nele, lá, dar porrada nele no chão mesmo. Isso, quando tu caía no chão, antes de levantar, você podia tentar dar uns chutes no chão ainda. É isso. Era animal. Então, assim, era muito, muito completo e já deu pra entender porque que eu quase não gosto de videogame, né? Minhas estreias, assim, foram bem ruinzinhas, né? Começando num briga de rua com Vendetta, não dá pra ser melhor, né? Ah, beleza. Dan, fala aí, qual foi o jogo que estreou aí no gênero pra você? Bem, assim, o primeiro jogo que eu lembro de briga de rua que eu joguei, eu não sei se Pit Fighter conta com briga de rua. Porque Pit Fighter foi o primeiro arcade, assim, que eu me apaixonei. Eu considero que não, ainda. Não é um jogo muito bom, é isso? Não, eu considero que não seja briga de rua. Você não vai passando fase, tá. né? Ele é bem doido, né? Porque ele não é briga de rua, mas ele também não é um fighting game 1 contra 1, né? Isso, é meio briga. É tipo um precursor do Smash Bros, né? É todo mundo, uns 4 numa arena, se porrando, né? Entra aí, vamos brigar. É mó doideira, esse jogo era muito doido pra época. Muito doido. Mas assim, sem contar esse, óbvio, né? O primeiro jogo que eu tive contato de briga de rua foi Capitão Comando, por incrível que pareça. Mas assim, foi uma coisa muito doida, porque foi num fliperama, né? Lá na Rocinha, eu sou do Rio de Janeiro, né? Aí eu fui visitar um primo que mora na Rocinha e ele falou, ele tinha um Atari e tal. Mas aí falou, você leva ele pra jogar alguma coisa lá no fliperama. Aí me levou pra um fliperama, eu nem sabia o que era. Aí eu também lembro muito pouco se era um bar ou se era só um fliperama mesmo, porque aqui existia só fliperama mesmo.
e tinha duas máquinas. Uma era Rally X, que no caso era o New Rally X, e a outra era Capitão Comando. Que aí eu coloquei a ficha assim, fui jogar, não entendia nada. Não estava entendendo nada que estava acontecendo. Mas a história mais engraçada é que quando eu voltei, fui falar com meus amigos. Eu falei, cara, vi um jogo assim, muito louco, que tinha uma múmia com faca e um bebê num robô. Aí o pessoal ficou assim, o que você tá falando, cara? Não existe esse jogo, não. Sabe, é época que não tinha internet, não tinha mal tinha revista. Aí eu chego e falo que tu andava com uma múmia de faca. Pô, fala sério, né? O que aconteceu contigo na Rocinha, né? Pô, pirou total. Ficou maluco. Tu começando com Pit Fighter, tudo tranquilo, né? Aquela coisa assim, um contra um, de repente é uma múmia com uma faca. Ah, mas ele pega a faca? Eu falei, não, a mão dela é de faca. Aí, pô, com um boné, caraca, cara. Essa versão foi no fliperama, né? Arcade, né? Foi no arcade. Aqui é porque a gente chamava de fliperama, né? Porque flip é aquelas maquininhas de pinball. Mas aqui a gente chamava de fliperama. Ele ganhou uma versãozinha pro SNES, esse joguinho. Sim, depois de muito tempo, que é uma versão. Ganhou, mas nem se compara, Mas não se compara mesmo, não. Não, assim, teve muito corte. Muito corte mesmo. Mas essa foi a coisa mais engraçada que teve. E depois de muito tempo mesmo, eu continuava jogando Pit Fighter e outros arcades, né? O flip, eu vou falar fliperama, tá? Não vou falar arcade, não. Outros fliperamas, e de repente abriu um bar perto de casa, bem perto mesmo, tipo 5 minutos de casa, e colocaram o Capitão Comando lá. Aí eu falei, caraca, é aquele jogo que eu falei que eu tinha visto, depois de muitos anos. Aí o garoto falou, caraca... Imagina o Dan falando pra galera... Aqui, porra, aqui, ó! Olha lá, eu não disse que era uma múmia com uma faca, que as pessoas viravam osso depois. Tipo, é só doideira. Aí o pessoal adorou, foi aí que eu comecei a jogar Capitão Comando direto. Foi o primeiro arcade mesmo que eu tive contato de beat'em up, claro. Porra, muito show, Dan. Curti pra caramba a história aí, a experiência. Carmelo, conta pra gente aí qual que foi a primeira experiência sua no beat'em up. Então, aqui na minha cidade, na rua principal aqui da cidade, só, né? E daí quando surgiu o Street Fighter, foi uma febre tão grande, e o fliperama aqui era aquela coisa, ele tinha corrida, jogo de nave e sinuca. Sinuca era o que mais dava fila ali no fliperama pra galera jogar, tinha 3 side pocket e a galera ia lá direto. Quando veio o Street Fighter, a febre foi tão grande, começou a ter tanta fila, que abriram 4 fliperamas no centro. E daí que começou a vir outros tipos de jogo, que o pessoal, tipo, Fighter, mas começou a variar, e daí que eu comecei a ter contato com briga de rua, que eu tive também com o Vendetta, né? Um outro jogo que veio nessa mesma época foi o Golden Axe 2, aquele que só saiu no fliperama, o Revenge of Death Adder, que é um crime a SEGA nunca ter portado ele para um console, porque aquele jogo é fantástico. E outro que eu joguei de briga de rua muito na época foi o do Homem-Aranha, que não sei se o pessoal conhece. O Homem-Aranha que maneiro. Eu lembro que tinha o Homem-Aranha, tinha o Gavião Arqueiro para fliperama. O jogo era bem bacana. Não é o Homem-Aranha. Daí era briga de rua, tu tinha as fases de briga de rua, que tu viu o boneco bem grande na tela, que era uma coisa que chamava atenção. É o X-Men. Depois... Não, é X-Men, não. É o Homem-Aranha. É o mesmo estilo. É do Homem-Aranha. É um jogo de briga de rua do Homem-Aranha. E ele era dividido em 2 momentos. Claro. Desculpa interromper, mas o nome desse jogo é Spider-Man The Arcade Game. Isso mesmo, esse aí. Pô, tava maluco procurando, valeu. Deixa eu ver aqui. Esse jogo é muito legal. Porque tu tem as partes de briga, que daí os bonecos são gigantes na tela, acho muito legal, que são os sprites enormes. E depois tem umas partes que é meio plataforma, que daí a câmera ela afasta e tu vê pequeno nas fases de plataforma. Que ele mistura essa coisa da plataforma com briga de rua, né? Muito legal esse jogo. Meu Deus, esse velho. Foi um que eu lembro que eu joguei na época. Memória demais agora. Demorei tempo pra conseguir encontrar de novo ele. Pô, tem outro que eu joguei negra. O Namor. Sim. O Namor. Esse jogo vale muito a pena, é muito bom.
Verdade, esse aqui vale uma jogatina em grupo online, hein? É bem legal esse jogo. Esse aqui são 2 ou 4 jogadores, sabe te falar? Eu acho que dá pra jogar 4. 4. A máquina aqui era pra 2, mas. A máquina que eu tinha aqui na cidade era pra 2, mas eu acho que ele é pra 4. Tem opção pra 4. Sim. Putz, esse aí já tá na lista aqui, hein? Quem quiser chegar. Outro jogo. Um outro jogo muito legal. Só que assim, eu lembro de jogar, mas eu não lembrava o nome dele. E tempos depois, quando eu comprei um Raspberry, que daí vinha uma seleção de MAME gigantesca, que eu fui encontrar esse jogo de novo. Era um jogo da Konami chamado Violent Storm. Cara, esse jogo é muito gostoso de jogar. A trilha sonora dele é fantástica. Oi? Esse eu não conheço não, Carmelo. Esse aí, vou pesquisar depois. Olha, é muito bom. Violent Storm o nome. Ele é uma coisa meio pós-apocalíptico, assim, o esquema do jogo. Ele é muito frenético e, pra mim, o ponto alto é a trilha sonora, assim. Ele chamava muita atenção pelas músicas do jogo. Caramba, tô dando uma olhada aqui nas imagens desse Homem-Aranha Spider-Man Arcade. Bem bonito, eu não lembrava. E é difícil também. Ô Carmelo, Violent Storm, esse Violent Storm ele saiu com outro nome, porque a cara dele não é estranha pra mim, mano. Mas o nome não tá casando pra mim. Ele foi chamado de algum outro nome ou nada? Que você saiba. É que eu me lembre é só esse nome. Eu vou até dar uma procurada aqui e até jogo lá no grupo pra se encontra alguma imagem ou alguma informação dele. Mas que eu lembro é esse nome, Violent Storm. Ah, não, porque a cara dele me parece que eu já joguei, mas se bem que assim, né? Se a gente for ver mesmo, é tudo muito genérico, né? Calça jeans, camiseta verde, o outro todo de azul. Tipo, a gente vai ter um monte de lembrança, né? Desse jeito. Às vezes algum outro jogo saiu com a mesma engine, sabe, Billy? Aí por isso que é parecido, talvez, sabe? Usou a mesma arte, pode ser. Porque parece que a gente já viu outros jogos assim, né? Com essa cara dele, né? Exatamente. É da Konami, né? Daí é bem daquela época que a Konami acho que tava lançando jogo direto, assim, lançavam 10 jogos por ano até mais. Você falou Konami, de rua, né? A Konami fez a Konami deve ter feito uns 200 jogos de briga de rua, cara. Você vai cavando, você acha mais e mais coisas da Konami, cara. Mas é muito legal. Esse aqui também tem uns sprites bem grandes. Eu não lembro da movimentação dele, mas você trouxe 3 aí, né? O Vendetta, que eu já tinha dito, esse do Homem-Aranha e esse Violent Storm aí, que na boa, a gente vai sair com uma lista bacana aqui para fazer aquele campeonatinho, aquele cooperativo. Samuel. E o Golden Axe também. Desculpa. E o Golden Axe 2, é verdade. Porque é até engraçado, porque esse Golden Axe, não sei se já chegaram a jogar isso, ele só tem pra fliperama. A SEGA nunca lançou, eles podiam ter lançado pra 32X, pro Saturno, sei lá, mas nunca lançaram. Eles lançaram. Eles lançaram naquele Astro City Mini agora, parece, uma port dele. Mas assim, tipo, você nunca... Ele tá restrito no fliperama, pouca gente conhece. E ele dá uma surra nos Golden Axe que vieram depois do 1. Ele é muito bom. É aquele que a mulher, ela é tipo um centauro, né? Eu tava vendo aqui. Esse mesmo. Cara, esse jogo é muito bonito, cara. Ele podia ter saído pro Saturno e nunca saiu, cara. Putz... pro 32X, pro Saturno. O 32X já aguentava, Qual é o Vendetta? Não, Golden Axe 2. Golden Axe 2. Pra arcade. Cara, é um jogo muito bonito, cara. Sim, esse mesmo. Ele é diferente do Mega Drive, né? Violent. No Mega Drive eles fizeram uma versão. Violent 2 aqui. Esse Violent que vocês falaram, Violent Storm. Ele lembra um pouco também um estilo meio Final Fight, só que com uns sprites bem grandão, assim, né? Bem Sim. Bastante zoom.
Pô, bacana, eu tô olhando esse Golden Axe aqui, também parece interessante, mas esse aqui são 2 jogadores só mesmo, né? Sim. Acho que ele aguenta 3, hein? Será que não tem máquina com 3? Opa, talvez achei só 2. um aqui que eu não sei se é real aqui, com 4 personagens. Porque eu tô vendo uma tela com 3 aqui, então tô achando que suporta sim, cara. Esse Golden Axe eu já conhecia de vídeos, assim, porque tem muito canal no YouTube de pessoas que são fãs da SEGA, né? Inclusive o carinha lá do GameSec, o Joey, que é o que tá fazendo atualmente o canal, ele já fez vídeo desse jogo jogando no arcade. Eu acho até que ele tem a placa, cara, assim, a plaquinha de arcade que ele joga lá. Ele conecta num aparelhinho lá e liga na TV. E ele fala, pô, que pena que nunca saiu, sabe? É um baita de um jogão mesmo. Eu lembro, assim, ter visto imagens, tá bem legal. Bacana. Samuel, e você, cara, quais foram os primeiros jogos aí de beat'em up que você jogou? Que você lembra? Então, assim, o primeiro que eu lembro que eu cheguei a ter um contato é um jogo que o pessoal acaba criticando muito, mas enfim, foi o Capitão Comando do Super Nintendo, que eu vi lá na locadora, né? Enfim, peguei, aluguei e não tinha visto ligado nem nada, só a caixinha ali. Comecei a jogar, achei interessante e eu sempre pegava ou jogo emprestado ou trocava. Tinha a chamada Feira do Rolo, eu morava lá em São Paulo, aí volta e meia eu tava trocando de jogo. Aí cheguei a alugar o Final Fight 1, não cheguei a zerar, eu cheguei a ter o Final Fight 2, zerei, que não é tão valorizado também hoje em dia, o povo acha que é meio enjoativo, enfim. O terceiro Final Fight também joguei muito, aquele Tartarugas Ninja Turtles in Time, muito show de bola, que todo mundo lembra com nostalgia, que afinal é um jogão, o dos Power Rangers, que você sai batendo lá nos inimigos, depois você morfa lá, também é muito bom. E assim, Double Dragon na época, infelizmente não cheguei a ter contato, eu sei que é um jogo ótimo também. E depois fui conhecendo, que nem eu tenho no PSP aqui, que tem alguns jogos de arcade mais desconhecidos, como Armored Warriors, que uns caras comandam os robozão, e um que foi uma indicação do canal do Pixel Chanchada, do Voodoo, que ele nem tá mais no YouTube, Battle Circuit, também da Capcom, também muito bom. E o Justiceiro também eu joguei no PSP, achei interessante. Joguei o Cowboys de Mumesa também em emulação, achei muito bom. Que jogão! Então. Esse do Justiceiro eu vi numa máquina de fliperama, cara. Foi um dos únicos que eu vi, assim, porque não tinha muito, né, lá onde eu morava. Sim, e é um jogo que você pega pistola, né? Com o Justiceiro, assim, você consegue dar tiro também, né? Muito bom. Ou com Nick Fury, tem aquele dos Simpsons também, que eles vão resgatar a Meg, que ela engole uma joia lá, que é da Konami. Acho que é final dos anos 80 e começo dos anos 90, muito legal também. Então, aí depois, mais pra frente, que eu fui conhecer Streets of Rage, Golden Axe, fui pegar pra jogar mesmo, pra conhecer essas franquias. Então, e um jogo que eu curto pra caramba de briga de rua, um cara lá falava na época desse jogo do Super Nintendo, chama Iron Commando. São uns bonecos assim, bem grandão. Sei que você enfrenta de tudo. Vem uns caras lá apelão, você tem que bater num caminhão assim que para lá na frente e vem cachorro pra cima de você. Você pega arma, dá tiro, pega taco de beisebol. Aquele ali você tem que jogar. Moto. Então, e você tem que jogar de 2. Só que ele é um pouco mal programado, porque se você apertar o Select, ele pausa o jogo. Se você apertar o Start pra pausar sem querer, ele volta pro menu principal, o início. Esse jogo você... ele é meio beta. Ele ainda não tinha terminado, então. né? Ele meio que vazou, né? Vazou, então. E pra você pegar os itens também, você pega com X. Você bate com Y, você pega com X. Então, isso daí ficou um pouquinho mal programado, né? Infelizmente eles não terminaram, mas é um jogo legal também. É muita porradaria demais que o pessoal fala, né? Vamos supor, sou bonzão no Capitão Comando, no Final Fight, vou jogar qualquer coisa.
Esse Iron Commando, se o cara pegar, neguinho chora. Que é muita apelação animal. demais. O nível é muito alto mesmo. Então, Né? Cada jogo tem sua estrutura, é difícil mesmo. E esse Iron Commando Eu de fiz né? Aí ele, por isso, ele é até mais, tipo assim, não. Ele usa. O Super Nintendo tem bastante limitação, assim, de exibir muitos detalhes na tela, né? Sem causar slowdown. sim. Acho que eles aproveitaram que é um jogo só. Eu acho que é só pra um jogador, né? Ou você consegue jogar de dois? Você lembra, Samuel? Então, esse daí você. O Capitão Comando? Não, o Iron Commando você joga de 2. É 2. E eu tava esquecendo. Os personagens são iguais, né? Espera um pouquinho, eu tava esquecendo um jogo que eu lembrei agora. Batman Returns. Que jogo louco. Pô, esse é bom. É legal. É muito bom, muito difícil pra caramba. A mulher gata é tensa, mas enfim. Esse do Batman também tem essa questão do Iron Commando que eu ia falar. Eles usam sprites bem grandes, né? E justamente porque é um jogo que eu acho assim, que eles quiseram fazer mais lento, ou talvez não é de 2 jogadores. Mas eu acho que esse Iron Commando dá pra jogar de 2, mas os 2 personagens só são palette swap, sabe? Então eles conseguem fazer ele maiorzinho na tela, porque só carrega um personagem na memória. Aí só tem 2 paletas então, depois, se eu não me engano. Eu não tô lembrado se esse é ou não. Mas ele lembra que o gráfico é bonito, cara. Desculpa interromper, mas é que o Iron Commando são 2 lutadores diferentes. Eu joguei com o amigo meu. Eu joguei com um amigo meu aqui no Super Nintendo Mini. E você joga de 2 sim ao mesmo tempo. E então roda de boa. Então tá bom. É que um é aquele japonês, né, de trança e tal. E Isso. o outro é o de camisa verde. O outro é aquele cara do Cadillac dos Dinossauros, né? Não parece? É meio parecido. Então. O Cadillac eu nem cheguei a jogar na época. Sim, o Cadillac eu nem cheguei a jogar na época, que vivia sempre lotado ali, sempre o pessoal jogando. Não tive brecha pra jogar, mas eu via jogando, achava muito louco também. Pra mim é um dos melhores. Não, e assim, agora eu vou fazer o meu merchan, né? A gente tá falando um monte de jogo de briga de rua aqui. E o Rushing Beat e o Iron Commando, eu fiz a tradução para português do Brasil. Os 2 a gente disponibilizou lá no canal, totalmente em português. Ficou bem bacana. Inclusive o Iron Commando, eu tenho um vídeo dele lá, zerando, só que com cheat. Com vida infinita, se eu não me engano, alguma coisa assim, porque senão eu não ia conseguir demonstrar, não. Joguinho difícil, mas lindo, lindo, lindo. Então, e falar em dificuldade, que nem no Capitão Comando do Super Nintendo, aquele último chefe lá, pelo amor de Deus, você tenta atacar ele de tudo que é jeito, ele te congela toda hora. É um Sub-Zero turbinado, que tá louco. Inclusive, o Capitão Comando do Super Nintendo, você tem uns créditos limitados ali. Tá. Não, até uma curiosidade, né? A Capcom queria fazer o Capitão Comando ser o mascotinho dela, né? Tanto é que o nome é Capitão Comando, né? Capcom. Eles quiseram juntar ali e acabou que flopou, né? Não deu certo. Ficou tipo assim, não deu certo o Capitão Comando, fica o Ryu mesmo, aí fica o Mega Man. Acabou não dando certo. É uma pena, cara, que daí nunca mais saiu, porque realmente era um jogo bem diferenciado de briga de rua. Podia ter saído vários, cara. E a Capcom esqueceu lá. Esse Iron Commando depois Vocês conheceram no jogo dele, ele só foi aparecendo aqueles... Na série Versus. O primeiro Marvel, né? O primeiro Marvel e o segundo Marvel vs Capcom também. Capcom colocou lá. Sim. Você falou, Laércio, você conhece o Iron Commando? Eu acho que ele é exclusivo, né, do Super Nintendo, né? Eu acho que ele não tem pra arcade, nada não, né? Então, você por lembra? Por isso que eu tô falando, eu não conhecia, não. Eu dei um Google aqui agora pra ver. E eu fiquei curioso, mas é como o Billy acabou de falar, é um jogo japonês, né? Então tá explicado do porquê não conheceu. Não joguei quase nada em japonês, até porque meu videogame tinha aquela trava, né? Não aceitava. Eu não fiquei com dó nunca tive coragem de estragar, tinha que tirar, né, aquele plástico. A rapaziada tirava sem dó, não tava nem aí. Eu sem dó não, com mó dor no coração. Mó dor, então, mas eu não tive essa coragem não, mas acho que depois saíram alguns adaptadores, um negócio assim. Saiu. Alguém tirou aí? Alguém meteu a faca? Eu meti a faca. É o que eu falei no episódio. Sério, Billy?
a gente não se preocupava em queimar a mão, mas encostar a faca perto do leitor lá, a gente chorava de medo. Verdade. Não, não acho que não era nem medo, né? É um negócio assim, pô, vou tirar a virgindade. Não, no meu caso, era tipo, tirar a virgindade do console. Era frescura, né, cara? Era frescura assim, essas coisas. É o pensamento da época, né? Natural. Parece que você tava, nossa, destruindo o videogame. Mas sei lá. Era pra permitir uma relação interracial, né? É lógico. Bem isso, né? Pra quem tiver interessado, o Iron Commando tá com um desconto aqui na Steam até o dia 5 de janeiro. Tá custando R$3,67. Vale a pena pra caramba, viu? E o preço Aí normal já é dele é traduzido, R$10 claro, e pouquinho. Hã? Aí já é traduzido, claro. Não tem português. Então seria em japonês? Não, tem em inglês. Não, em inglês. Esse jogo. Mas ele não é japonês, então? Não, ele tem um personagem. Não foi esse que você falou que traduziu? O Iron Commando? Sim, do inglês pro português. Ah, tá. Eu pensei que era japonês. Ah, não, aí tranquilo. Não, aí você me arrebenta. Porque geralmente né, o pessoal pega pra traduzir o que tá em japonês, né? Que é em inglês o pessoal até. Aí é o another level. A gente vai aqui no sapatinho, levinho, não tem Tá no dessa não, canal, Billy, japonês. esse jogo? Tá, Tá eu no coloquei o link aqui no grupo, sim. Beleza, então. Valeu. A gente eu vou baixar. disponibiliza. Para quem tá ouvindo, a gente disponibiliza nas redes sociais depois do podcast o link, se a gente conseguir certinho lá para baixar. Ah, tá. Tanto no Twitter quanto no Instagram, pro pessoal acompanhar. Pode crer. Isso Gente, aí, vocês é falando- só procurar podcast Jogatinas lá no Instagram e no Twitter que a gente aparece. Laércio, conta pra gente aí qual foi a sua primeira experiência. Só a primeira, aquela que tem a melhor história. Primeira experiência pode ser arcade, console ou qualquer um. A que você achar que tem melhor história. A primeira experiência que você teve de beat'em up, seja arcade ou seja console, quais foram os primeiros que você jogou? Isso aí. Vou colocar um de cada, pode ser? Ou não? Vai fundo. Então, assim, cara, pra mim, acho que um jogo que eu achei. Talvez não foi a primeira, não vou lembrar agora se foi a primeira. Eu fico aqui em dúvida, né? Na memória, mas Cadillac Dinossauro eu acho que é muito emblemático pra mim. Eu acho que quando eu vi aquela mecânica de jogo com vários jogadores na tela, aquela quantidade de objetos, poder dar 2 toques no controle, correr, né? Assim, tinha uma variedade de golpes, e aquilo pra mim me impressionou demais, aquilo marcou muito minha infância no arcade, né? E no videogame foi no Super Nintendo com o Final Fight, né? Todos eles, eu gosto de todos eles, pra ser sincero, não tem assim, eu acho que o 3 talvez, que o 3 assim, quando eu vi soltando aquela magia, né? Porque eu acho que é o 3 que solta a magia, né? Você pode fazer um movimento no controle. É o 3. Cara, eu achei bem louco aquilo ali. E marcou bastante pra mim. Esses dois, hein? Mas joguei, assim, Double Dragon, um que o Samuel citou aí também, que eu adorava, né? Aquele dos Simpsons, né? Que são vários personagens, acho que, se não me engano, todos eles, com É o exceção arcade da Konami. Nossa, aquele é sensacional, cara. Eu de vez em quando sempre pego pra jogar aqui no Mami, eu acho muito da hora. Mas assim, foram vários, né? Mas assim, que eu posso citar, esses dois aí foram os principais. O que mais marcou a minha infância foi o Cadillac Dinossauro, que era muito popular, né? Assim, acho que no Brasil inteiro, qualquer flipper que você colasse, você acharia o Cadillac. Essa coisa do beat'em up, né? Só puxando o gancho aí, eu vi o pessoal falando, vocês comentando, acho que foi o Carmelo, uns beat'em up diferentes, né, cara? Acho que vai muito da região do Brasil, assim, porque aqui em São Paulo, não sei se o Billy pode confirmar,
era sempre coisa muito básica, né? Era Final Fight, Cadillac, um Double Dragon, essas coisas, não tinha muita coisa exótica, não me lembro. Assim. Meu, o Double Dragon eu não cheguei a ver no fliperama, pra ser bem honesto. E eu cheguei a ver pouca coisa, eu cheguei a ver. Aqui na vila tinha. Não, e eu jogava não, né? Eu ia até o Shopping Eldorado ali, que tinha aquelas Playland na época. Lá no Campo Limpo tinha o fliperama do Seu Antônio lá que eu jogava e tal, mas lá nem tinha de briga de rua. Aí no Jardim Santa Teresa, lá no Embu das Artes, que a gente tinha lá um Cadillac e tal. Eu joguei Capitão Comando na praia. Eu não joguei aqui em São Paulo. Mas assim, o Vendetta foi um dos mais estranhos, assim, né, dos mais exóticos que eu cheguei a ver. Realmente, variedade mesmo, eu não percebia muito, não. Até porque o pessoal tinha medo, né, Laércio, naquela época, de investir em alguma coisa que não desse retorno, né? A galera, os donos de fliperama, eles gostavam de colocar os papa-ficha, né, cara? Tipo, corrida era muito raro, assim, na região de bairro. Por exemplo, você vê um fliperama com uma cabine de Daytona. Dificílimo. Aliás, nossa, é coisa rara. Isso era coisa de shopping, de galeria, né? Sim. Era muito... Ou às vezes Cara, uma coisa que eu tava pensando esses dias, né? Já que a gente tá nesse assunto de flipper, eu fui pesquisar na internet, no Google, alguma informação sobre a... Sports Arcade. Não, sobre a Neo Geo Park, né? Lembra que eu tava falando outro dia lá no grupo? Sim. Cara, não achei nada. Eu fiquei assim, caramba, o negócio foi tão emblemático, acho que, não sei se em outros estados, mas em São Paulo era muito emblemático, era um fliperama muito badalado, assim. O pessoal pagava mó pau, né? Porque as máquinas eram impecáveis e tal. Aí eu fui dar um Google, não achei quase nada. Eu vi um negócio aqui de alguma coisa parecida com uma Playland genérica, assim, mas eu fiquei curioso pra saber, mas não achei quase nada. Queria ver algumas fotos, né? Desculpa interromper de novo, vocês comentaram de Neo Geo e tal. Eu não sei se vocês sabem, a SNK tem um site que chama neogeoarcade.com. Pena que eles não mandam pro Brasil, mas lá tem uns fliperama baseado naqueles originais da SNK dos anos 90. Sim. Uns gabinetes assim, coisa mais linda. Já vem com 50 jogos, sei que tem de tudo. Tem The King of Fighters, tem... O vermelho, né? Um vermelhão mesmo. Isso, porque o azul só tinha aqui no Brasil. Então. Aí você acha que tem aqueles Ninja Comando, os brigas de rua assim que a SNK lançou. Nossa, coisa mais linda do mundo. Mas pena que é mais de $500. Caro pra Dedéu também, eu já vi esse site aí. Isso só o arcade, fora o frete, fora a Receita Federal que você não vai escapar, porque é um negócio gigantesco, então... Sem dúvida alguma. 5 mil mais ou menos, que eu imagino que você vai gastar mais. Chega mais. Ele vai chegar uns 8 mil aqui, mas esse papo de fliperama a gente vai deixar para um outro episódio, já tá planejado também. Vamos tentar manter aqui nos beating up, porque se a gente for falar de fliperama aqui, a gente vai ficar 3 dias e 3 noites falando disso, porque tem muita história. Tem mesmo. Eu queria continuar então. Billy, deixa eu continuar então. Bora? Até o Samuel falou, né, do Power Rangers, dos jogos do Super Nintendo. Cara, pra mim, os 2 joguinhos do Power Rangers lá de briga de rua do Super Nintendo, pra mim, eles estão entre os mais divertidos, cara. Pra mim, eu sei que eles não são os melhores, os personagens são pequenininhos e tal. O primeiro deles lá que saiu pro Super Nintendo, não dá pra nem jogar com 2 jogadores. Apesar de que a gente fala, né, pô, que droga, não dá pra jogar de 2. O Batman Returns não dava, o primeiro Final Fight do SNES não dava. Muito jogo saiu sem essa opção, né? Eu não sei se vocês lembram, o jogo do Sombra, do Super Nintendo, também não dava pra jogar. É um baita de um jogão legal, cara. O do Homem-Aranha, do SNES, inclusive é um jogo do Homem-Aranha, se eu não me engano,
Putz, cara, não, acho que dá. Aquele feito Máximo pela Carnage. LJN. É esse? Tem Feito um, pela tem um LJN? que eu não sei se dá pra ser considerado como um beat'em up também, mas eu acho que sim. Que Qual? era bem da hora, era o Spawn, né, cara? O Spawn era um Também. jogo muito E bonito e outro jogo de jogão. também. marcou muito época também. O Spawn era bem louco. É o Maximum Carnage mesmo. Que eu acho que dava pra jogar com o. Só dá pra jogar com Acho que dá um, pra jo- mas Ah, escolhe só com um? entre o Homem-Aranha e o Venom. Ah, essa Não era a dá pra jogar dúvida duas que eu tinha. pessoas, não. Ah, tá. Então, assim, sempre quando um jogo de briga de rua não dá pra jogar de dois, ele cai muito, né, no conceito. Mas o dos Power Rangers, cara, eu acho ele muito legalzinho, porque ele tem um pouco de elemento de plataforma também, sabe? Ele tem uma estrutura um pouco diferente, assim, então ele parece um joguinho mais tradicional. Não é só ficar esmagando o botão, você tem que ter uma táticazinha, tem que pular por cima do inimigo, o inimigo vai atirar, você tem que dar uma esquivadinha, pula, espera. Às vezes passa assim um barril no meio da fase, tem que pular. E o segundo Power Ranger, aquele The Movie, ele tem aquele esqueminha de você mudar de lane, Personagem, né? Não, mas eu digo assim, no meio da fase, ao invés de você andar livremente pra cima e pra baixo, igual nos jogos de briga de rua tradicional, você só tem duas calçadas pra você andar. A de cima e a de baixo, e você alterna entre as duas. Tipo o Fatal Fury, que você aperta o botão, ele muda pra trás, pra frente, assim. E o Power Rangers tinha isso, né? Então você podia andar pra frente ou andar ali mais pra cima ou pra baixo, apertando um botão pra alternar. E isso dava uma certa estratégia também. Tipo, tinha um lugar que às vezes tava com um buraco, você tinha que pular, andar pelo outro. E isso, na minha opinião, traz um gameplay um pouco mais variado, sabe? Que não seja só esmagar botão. Porque pra mim, um dos grandes problemas que eu tenho com esses jogos de beat'em up no geral é que ele começa a ficar muito repetitivo, cara. Não sei quanto a vocês, mas, cara, eu jogava e já na época, assim, eu achava que ele ficava meio chato, sabe? Chegava na segunda fase, terceira fase, putz, cara, cansa, sabe? Bate, cai os inimigos, vem mais 5, bate, cai, vem mais 5. Até que uma hora você vai pra próxima tela e o Power Ranger era rapidinho. Então eu acabo curtindo bastante, assim. Pra mim é um joguinho que eu pego pra jogar, sei lá, uma vez por ano, eu pego eles, assim, dou uma jogadinha zero e fico satisfeito. É muito bacana. Eu não consegui zerar o Power Ranger do SNES? Super Nintendo, Não, o primeiro é bem fácil, o segundo ele é bem mais difícil. Mas é um jogo que você pega o jeito, você joga. E a trilha sonora, muito legal, cara. Isso é uma coisa engraçada, né? Jogo de briga de rua tem uma trilha sonora às vezes meio ruinzinha, né? Você pega o Final Fight, a trilha sonora dele é meio feia, né? Umas musiquinhas chatas pra caramba. O Streets of Rage inovou também, tem uma trilha sonora diferente, né? Eletrônica. O Street of Rage 2 tem uma trilha sonora muito bonita, na minha opinião. Muito bacana, icônica, assim. Sim, E o do Power Ranger também, ouçam, cara. Veja, jogam esse do Super Nintendo, os dois. Veja como a trilha é bacaninha, bem feitinha, com os samples, assim, da música, sabe? Imitando, assim, guitarra, bateria e tal, muito bacana. E eles, Vocês têm algum, assim? Pode falar como a indústria sabe como tomar a gente, né? Porque, tipo, eu lembro que acho que foi na fase era na TV Globinho que passava Power Rangers? Era. Acho que era, né? Então, assim, claro, eu acho que nos outros países também deveria ter os programas, né? Então fica meio que simultâneo. Aí quando você pega pra jogar, você fala, opa, agora é minha vez de salvar o mundo, né? Isso. Então, assim, eles sabem fazer o negócio, né, cara? Sabe fazer. E o Power Rangers... Deixa eu fazer um comentário assim, bobo. Fernando, eu não cheguei a jogar esse Power Ranger, nenhum dos dois, né, de Super Nintendo, porque, na verdade, eu não gostava de Power Rangers. Eu era Como assim? Era da época do Change. Não, mano. Fernando, Change, manda esse cara embora aí, vai. Vem visitar e fala que não gosta de Power Ranger, mano. Não, mas eu entendo ele, eu entendo. Na época eu gostava, assim, mas admito que ele era mais fraquinho que os heróis lá que a gente assistia na manchete mesmo. Era mais fraquinho. Mas não pode falar que não gosta. Que isso, Dan? Ô, meu irmão, porra. Eu não tive. Você falou do Tinho Jasper, foi isso? Calma aí, eu não tive a oportunidade de apreciar os Power Rangers como vocês, pronto. Olha só. Você tá com quantos anos, Dan? 41.
Ah, você tem a mesma idade que eu, então praticamente. Você falou Changeman e Jaspion, era isso que você assistia, que você preferia? Isso. Sim, eu peguei essa fase também, mas ela foi um pouco antes do Power Ranger, né? O Power Ranger demorou uns 5, 7 anos a mais pra chegar. Bem antes. Por isso, Pode Billy. colocar uns 10 anos aí de diferença, né? Depois a gente até consegue pesquisar. Quando veio o Power Ranger, tipo, quem assistiu Jaspion e Changeman, quando foi ver o Power Ranger, viu que não era a mesma qualidade, né? Você vê que é inferior, porque os caras fizeram uma salada ali e tal. Mas assim, eu mesmo era uma coisa gostando... bem old school, assim, né? Coisa de escola, encontros, essas coisas. Manchete, Fala, eles trouxeram Carmelo. muita coisa diferente, assim, também na época. A Manchete era bacana porque eles trouxeram muita coisa diferente na época, assim. Eu comecei assistindo Jaspion e Changeman, mas daí eles começaram a trazer Cybercops, Lion Man, umas coisas... Black Kamen Rider. Esses aí já não via, não. Eu achava meio chato. Black Porra, mas Kamen Rider. o Dan, mais uma dessa, eu vou banir ele, eu vou tirar aqui. Ele e o Vai Billy, quicar, porque né? o Billy não jogou. O Billy não jogou Chrono Trigger, tinha que banir ele, e o Dan agora porque não gostava do desenho. Então, mas Do assim, Kamen calma aí, gente. É porque eu queria puxar o gancho do que eu ia falar. É que, por exemplo, eu sempre falo lá no meu canal quando eu jogo um jogo dessa época, que era muito maneiro você ver um filme, ver um desenho e de repente você joga o jogo. Então, no caso de vocês, essa paixão pelo Power Rangers foi refletida no jogo que vocês jogavam também. Entendeu? Eu acho que essa é a magia Concordo. da coisa. Essa é a magia. E digo mais. Por isso que eu falei do Power Rangers e do Changeman. Mas assim, pra mim... se tivesse o jogo do Changeman, eu até jogaria mais. Cara, o Power e Ranger como eu eu não queria... joguei por causa disso. Pô, sem dúvida. Como eu queria que Nossa. tivesse um jogo... Ó, 88 e 95, tá? 88 e 95. É, um 7 gap anos. aí de 7 anos, exato. Então, desculpa que eu tava certo, tá? Mas assim, gente, mas a recomendação fica mesmo pra quem não gosta dos Power Pra Rangers. mim o parecia jogo é legal. mais, Billy. Pra mim parecia Parece, mais. porque faz É, 30 então. anos. Exatamente, deve ser isso. É que o Power Ranger não passou em 95, ele ficou passando por muito tempo. Quando era 97, 10 anos Não, depois ainda tava passando. Não, ele continua passando até hoje, só que não é aquele Mighty Morphin Power Ranger que a gente viu lá. Mas o que a gente via, meio que reprisava, né? E eles continuaram os mesmos atores e tal. Mas assim... Não, ó, é assim, tinha Não, as por 2, reprises de 3 anos. episódio, tinha as reprises de episódios, né, obviamente, mas ia mudando. Tanto que quando veio esse The Movie, se eu não me engano, já era o 3º ano da temporada, é o 3º ano da série. Então, assim, eu gosto bastante de Power Rangers por causa dos meus filhos. Inclusive, quem não assistiu ainda o Fúria da Selva, vale muito a pena, é da hora. E, tem o SPD, velho, Power Rangers no espaço, tem uns 525. Mas é que tá, Billy. Sim, mas é que tá, esse terceiro ainda tinha alguns atores do primeiro, por isso que dá essa sensação de continuidade, é isso que eu quis dizer. Isso, entendeu? Mas eles fizeram questão desse início serem mesmo o Jason lá, nossa, eu sempre esqueço o nome do Ranger Verde, que vira o branco depois, o Tommy, que até lutou contra o Ryu, velho. Que na vida real o nome dele é Jason. Ele lutou contra o Ryu, irmão. Você tem noção disso? E ele branco lutou contra o Scorpion. Também! As duas. É muito bom, cara. É muito bom. Eu recomendo. Ó, mas galera, vamos. A Power Ranger vai ser outro episódio, como diria o Billy. Mas olha. Olha só. Esse negócio aí tá. A lista tá ficando grande, viu, cara? A lista tá ficando grande. Ih, rapaz, a gente tem um tema de podcast pra já 1 ano, assim, tranquilo. Gente, olha só. Então, eu vou... Então, assim, fechando ali o dos Power Rangers, que realmente é um jogo, até pra quem não gosta, porque eu realmente não tenho essa memória afetiva tão grande dos Power Rangers quanto eu tinha do Jaspion, dos outros, mas ainda assim o jogo se supera. E eu vou falar um jogo agora, e daí eu quero que cada um, assim, fale, assim, aquele jogo meio obscuro que você jogou e tal. Eu vou falar um outro aqui, que eu quero ver se vocês jogaram, cara.
já que eu trouxe o Rushing Beat, que é uma franquia bem obscura, tem um outro que eu joguei no Super Nintendo bem legalzinho, que é o Undercover Cops. Que, se eu não me engano, saiu pra arcade também. Esse eu joguei e tinha no arcade também. Tinha no arcade, isso. Muito legal, meio pós-apocalíptico, assim, meio maluco, né? Tinha a menininha, um carinha lá, meio padrãozinho, né? Sempre tem o cara padrão e um mais grandinho lá. Muito bacana esse jogo, cara. E a versão do Super Nintendo é bem avançada, assim, tem bastante recurso legal. Eu achava legal que dava pra você tirar do chão um pedaço, assim, de bloco de concreto, sabe? Tirar madeira, coisa, poste, e você saía batendo nos inimigos e ele vai quebrando aos poucos o pedaço, assim, e vai diminuindo o pedaço do bloco lá de concreto que você tá segurando. É bem legal, cara. Nunca vi isso. Eu recomendo também. Muito bacana. Undercops. Undercover Cops. Acho que ele só saiu no Tô Japão. dando uma né? pesquisada aqui pra mim ver Ó. se eu... É um jogo feito pela Irem, que é a mesma que fez se não me engano, o R-Type. E vocês? Depois eu vou trazer mais coisas aí, se der. E vocês, o que vocês jogaram aí de meio obscuro? Porque assim, falar de Streets of Rage, falar de Final Fight, vai jogando uma olhada, né? Todo mundo jogou. Eu queria saber o que vocês jogaram de diferente aí, depois de um tempo. Ó, quem quer falar? Manda lá. Eu vou chegar com um que todo mundo foi enganado fora da época. Na época lá ainda dava pra saber um pouquinho o que era e tal. É um jogo que eu curto pra caramba, por incrível que pareça, embora seja horrível no geral, mas eu curto ele pra caramba. Se chama Sonic Blastman. Nossa, 1 e 2. Isso é muito antigo. E ruim. Isso é muito antigo e lento. Caramba. Mas ele tem uma variedade da hora. Tipo, se você pega e você tá dando soco, agarra o cara, ele balança o cara na lateral, assim. Ele faz algumas coisas diferenciadas também, né? Então eu acho que, tem algumas coisas bacanas lá e me faz lembrar daquele jogo do Sonic Blastman que você dava soco na máquina do fliperama, né? Pra computar a força que você batia e tal. Sempre foi horrível naquilo lá. Aí, esse do Sonic Blastman é um que o herói, eu acho que eu conheço esse. O herói, eu só joguei assim, cara, só vi em emulador, eu acho. Ele é um super-herói meio maluco, meio desengonçado, não é? Assim, que usa uma armadura meio... Tem um capacete com uma antena na cabeça. E olha aí, ó. É bem espalhafatoso. E quando ele bate, ele gira o braço, assim, faz tipo uma... Isso. um redemoinhozinho, assim, dá uma porrada. Tipo Popeye, É isso aí, é esse mesmo. E por que eu falei que todo mundo fica enganado com isso, velho? Os moleques de hoje em dia que pega esse jogo aí no Mami lá e tá escrito Sonic Blastman, velho, é o Sonic Blast, vamos lá e vai ter o ouriço, mano, esquece de ouriço, tem um personagem azul, mas não é um ouriço. Gato por lebre, né? Porra, esse aí é muito, muito mesmo. Carmelo, tá quietinho aí, mano, o que tá acontecendo? Conta mais um aí pra nós. Ô Billy, só me confirma uma coisa antes, você jogou no arcade ou no Super Nintendo Sonic Blastman? No Super Nintendo. O arcade era de soco. Era só a máquina o arcade só saiu de soco, tá. Isso. Chegaram a jogar o jogo dos Vingadores no arcade, não? Vingadores é junto com o Capitão América e os Vingadores, alguma coisa assim? Que tinha o Visão, tinha... O que mais? Agora não lembro. Esse eu não joguei. Inclusive, existe uma guerra Nintendo versus Sega desse aí que eu vejo direto a galera comparando, porque a versão do Mega é muito melhor que a do Super, não é? Eu só joguei de fliperama. E a do fliperama, obviamente, é melhor que os dois, né? Tem uma trilha sonora animal, cara. Toda vez que eu vejo alguma coisa relacionada a Vingadores, começa a tocar a musiquinha na minha cabeça desse jogo aí, porque muita gente usou como trilha sonora em várias situações, assim, sabe, de montagenzinha na internet e tal. Tem até um vídeo que um cara pega cenas no filme dos Vingadores e faz toda a trilha sonora e barulhinho desse jogo. Ele fez o Avengers Assemble! Foi esse? Avengers Assemble! Eu lembro disso. Aí a musiquinha é muito mal. The Avengers!
Bom, esse aí é bacana demais, Carmelo. E aí, junto com esse, a gente também tinha o X-Men, né? De 6 jogadores, X-Men era logo pra legal. chutar o balde. X-Men com 6 jogadores. Isso aí, você já viu essa máquina, Briguinha? Em algum lugar? Eu já. Cara, se eu vi, não tô lembrado agora, mas se eu vi, só em shopping mesmo. Não, eu vi lá na... Não é Sports Arcade, é aquela que ficava ali na Praça da República. Tinha uma casa de fliperama ali na República. Eu esqueci o nome de lá. Não era Sports Arcade. Eu vi lá, era Pit Stop, eu acho. Ah, Não era isso? não tô lembrado agora, cara. Bem no Pit centro, Stop né? Games. Isso, bem lá no centro. Entendi. Era Mas bom demais. era coisa rara, né, cara? Devia ser muito Não. louco. Imagina você encher essa máquina, todo mundo jogando, deve ser. Pô, era da hora demais, mano. Era da hora demais. Esse aí era um daqueles que você jogava de verdade, mas era difícil também. A primeira fase era de boa, mas o nível de dificuldade aumentava muito rápido. Era bem complicado. Só que aí esse jogo tinha um grande problema de pouco inimigo diferenciado. Era só mudança de cor dele só. Tipo, É que nem o muito daqueles Vingadores. Androides lá, sabe? O Vingadores tinha pouca variedade também de inimigos. O X-Men, Então. pra mim, o problema dele é que ele era muito devorador de ficha. Nossa, eu Sim. gastava muita ficha nele. Muito. Muita de verdade. E ele não tinha barra de energia, né? Era os dois, aliás. Era um contador de Era por percentual, né? Eu acho que quanto mais ficha você botava, mais aumentava a numeração desse contador, né? Olha Era- só, Isso. que loucura. Tipo, cada ficha dava 50 pontos de energia, por exemplo. Então, tu botava 3 fichas, tinha 150 pontos. Dá quase no É mesmo isso aí. também, né? Pra tipo como se fosse vidas em porcentagem, digamos assim, né? É mesmo, é isso aí. Sim, a ideia é bem igual mesmo. Dan, conta pra nós qual que foi um outro aí mais exótico ainda que o pessoal duvidou de você, que você conheceu. Cara, que eu conheci, não. Depois virou fácil achar arcade. Praticamente todos esses jogos daí que foi comentado agora, eu joguei. Por incrível que pareça, eu joguei praticamente todos. Acho que, quer dizer, vamos lá. Na época, né, eu praticamente joguei todos, exceto o que o Samuel falou, que ele jogou o Battle Circuit e o Armored Warrior, que eu joguei na Isso. coletânea da Capcom Beat'em Up, que saiu. Que tem esses dois jogos lá. Esses aí eu não conhecia, né? Mas assim, o jogo que eu lembro mais ou menos, que se eu ver, possivelmente se eu ver novamente, até via emulador, talvez eu não goste, por isso que eu não quero ver, é um de Super Qual? Nintendo chamado Wildcats, Mano, é bom demais. que no caso era de um Você é gibi. louco. Aí eu tô com medo de rever. Eu tô com medo de rever e achar que é ruim. Não, Mas mano, vai é o mais- fundo. É o mais rebuscado, assim, tipo, que eu lembre, que eu acho que poucas pessoas devem ter jogado, que seria esse. Eu acho que Mano é o do mais- céu. É o mais assim que eu não Wildcats. lembro. Como é É, que Baseado faz nos W? quadrinhos. É o Wild Cats, o Cats é com ponto, C.A.T.S. Que no caso era Esse de um jogo gibi não me é que na época estranho, eu lia. Eu li o gibi, então, de repente, Isso. pode ser essa questão da memória afetiva. O Wildcats era eu legal cheguei. porque ele surgiu bem na época que teve aquela revolução, no caso da Image Comics, né? Que lançaram Spawn, Wildcats, lançaram vários Exato. quadrinhos tudo junto. Eu, pelo menos, eu gostava do joguinho do Wildcats. Acho que ele saiu quase que junto com o desenho também. Foi isso aí. Durou uma temporada. Ó, jogo bom pra caramba. Série boa, né? Durou uma temporada. Sim. Também, né, que eu comentei que você via o programa e tu, caraca, vou jogar o jogo. É que nem vários jogos, né? Pô, muito jogo aproveitou o hype do desenho e isso é um jogo ruim. Entendeu? Então aí. Não, mas esse não é ruim não, mano. Mas eu tenho medo de ver.
O gráfico dele é bom. É engraçado lindo, como velho. é bonito, o gráfico é muito bem trabalhado. É muito. É engraçado como o cara é pretencioso, né? Como é pretencioso, assim, não é Wildcats, o nome é Jim Lee Wildcats, sabe? Tipo assim, tem que ter o nome do cara, sabe? Era porque tinha muita coisa autoral na época da Image. Ó, o Billy errou, Billy. Radical. Ô, Billy, não é SWAT Cats, é Wildcats. Ah, Outro então gato. calma. Agora ele vai vir com a capa do Thunder. Agora ele vem com a capa do Thundercat. Pô, então pera. Então eu não sei qual que é esse aí não, mano. Pô, mas é muito massa o SWAT Cats. Ainda bem que eu não segui depois se ele foi ver. Não confundiu com o SWAT Cats, talvez? Foi Aquele isso dos gatos? não. Ele colou a imagem ali do SWAT Cats. Eu na hora imaginei também que... Ah, eu vi aqui agora. Uhum. Ah, esse jogo não me é estranho não, cara. SWAT Cats é legalzinho. E aí, faltou... Samuel. Não, diga, pode falar, Lars. No caso de jogo, assim, na época, um pouco menos conhecido, como eu já citei anteriormente, foi o Iron Commando, mas vocês comentaram de jogos do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tem 2 para Super Nintendo. O Separation Anxiety e o Maximum Carnage. Apesar que tem algumas telas ali que você vê que eles reciclaram muita coisa de um jogo para outro. E tem um deles, eu acho que é o Maximum Carnage, que tem até fita vermelha, que foi lançada na época. Jogo. Então. E vocês falaram tem um dos heróis. meio quadrinho, né? Então, isso. E vocês falaram de Marvel, de X-Men. Eu lembrei aqui do X-Men Mutante Apocalipse e do Marvel War of the Gems. 2 jogaços também de tema de super-herói e briga de rua. Nossa, é muito inimigo, assim, muita porradaria. Quem não conhece, vale muito a pena. Muito sucesso nas locadoras. O segundo War of Gems, esse segundo, Samuel, eu joguei pouco. Acho que tinha até o Spider-Man junto, não tinha? Tem o Wolverine. Isso. Esse eu joguei pouco porque já era na minha fase de transição do Super Nintendo, então já não tava pegando quase nada do Super Nintendo. Sim. Aí tava meio que lançando, então não cheguei a jogar muito esse não, mas eu conhecia. Era bem feitão, igual o Dan, esse jogo que você comentou aí por último, é esse que o Billy colocou no grupo? Só pra confirmar. O Wildcats, tem que dar uma olhada aqui. Switch Cats, então. Não, é só o Wildcats que tá... Esse mesmo, dessa tela. Aquele que o Billy colou ali, ó. É que ele falou Wildcats, então acho que Wildcats. É aquilo mesmo. Wildcats não. É aquele que o cara tem um raio na mão ali, ó. Isso, aquele que tem tipo um ciclope com raio. Pronto, colei a capa também aí. Aliás, totalmente Jim Lee, né? Esse visual meio X-Men, meio que ficou na década de 90, ficou desatualizado isso, né? Esse visual. Quem que é esse Jim Lee? Olha eu sendo quicado de novo. Não, tranquilo, deixa eu te explicar rapidinho. Eu não manjo muito de quadrinhos. Eu não sei quem é, não. Eu não manjo muito de quadrinhos, mas ele é um desenhista. Diga, Carmen. Ele era desenhista da Marvel e da DC. Ele desenhou X-Men, desenhou bastante coisa para as 2 editoras. Na época que ele fundou, ele fez o Wildcats, ele tinha saído da Marvel. Foi meio que um movimento, porque eles... É aquela questão, não valorizava o desenhista, tudo, então ele se juntou. O cara que fez o Spawn, o Jim Lee, que fez o Wildcats, ele fez mais um quadrinho, se não me engano, era o Gen 13. Veio o cara do Savage Dragon, eram vários caras que se juntaram, fizeram a Image, a editora. O Rob Liefeld, que ele lançou também umas coisas bem bacanas ali. Youngblood, uns negócios assim. O estilo dele, mas até que era legal os quadrinhos dele. E daí eles usavam todo esse... Era muito esse estilo exagerado, assim, essa coisa muito do exagero, dos caras gigantão, das mulheres toda magra, alta, sabe? Então era muito... Exatamente. Mas era bem interessante. Legal, mano. Não, é que tá beleza. Eram uns artistas. Ele é um dos chefões da DC Comics, ele é um dos caras que tá mandando na DC Comics hoje em dia. Não lembro qual é ele, mas é um dos mais altos lá dentro. Não, e você viu, né, que na imagem que eu vi aqui, eu falei, parece um herói da Marvel esse cara aqui.
Tipo, é muito... a lembrança vai muito direto, né? A referência. Então, esses heróis, igual o Carmelo falou, esses desenhistas aí, roteiristas e tal, eles eram o que estavam vendendo, sabe? Muito quadrinho, assim, por causa do estilo gráfico desses caras, que saía muito daquele padrãozinho ainda da década de 80, né? Esse estilo mais exagerado, sabe? E eles fundaram a própria empresa, e daí começou a sair esses materiais, esses heróis e tal. Só que era uma coisa muito assim da época, que você vê que não continuou mais, sabe? Não fez muito sucesso depois, foi mais um fruto de sua época, né? Infelizmente, igual muitos jogos, né? De beat'em up também, né? Que ficaram na época e hoje não foram relançados, né? Nada. O problema da Image era muito que eles se focaram demais na imagem e acho que tirando o Spawn, que tinha uma história muito boa, tu pegava a história dos outros, era extremamente genérica. Então, o problema da Image é que focaram na Image e não no Story. Era bem isso. Completamente, assim. Porque era até engraçado, na época se falava muito, era bem curioso que eu seguia aquela revista americana, Wizard, que ela era uma revista sobre quadrinhos, né? E daí eles falavam que o forte da Marvel eram os artistas, tanto que a maioria da Image era a galera que estava na Marvel, e o forte da DC eram os roteiristas, né? Agora, ultimamente, também que mudando, a Marvel tá com os roteiristas muito bons e a DC tá com os artistas muito legais, né? Mas na época eles focaram demais na imagem, deixaram as histórias de lado, e no fim acho que o único que fez sucesso, que se não me engano até hoje ainda sai, é o Spawn. O resto tudo já foi cancelado há bastante tempo. Bem isso. Caramba, muito show, hein? Cultura pra caramba aqui mesmo. E eu vou jogar mais um pro alto aqui, desconhecido, que eu curti agora. Eu curti tem um ano ele. The Pirates of Dark Water. Aí... Tava na minha lista. Você jogou porque eu falei. Billy, você jogou porque eu indiquei. Exatamente. Foi. Ó, deixa eu falar, hein? Pirates of Dark Water foi baseado num desenho que passava na Globo, eu acho, que era chamado, toda vez que eu lembro do nome, eu lembro do Didi Mocó. Era chamado de Os Piratas. E, cara, era um desenho que eu achava muito legal, porque ele tinha uma certa continuidade, sabe? Uma coisa bem difícil na época. Você tinha que assistir os episódios na ordem. É um desenho, assim, bem bobinho, mas não lembro de ver mesmo. Mas era legalzinho, cara. Um mundo meio doido, assim, um mundo meio alternativo, só que com a ambientação que lembra um pouco a época das grandes navegações, piratas mesmo, então essa coisa meio caribenha. Só que assim, um mundo alternativo, sabe? Então os caras eram uns piratas que tinham que atacar lá uns inimigos, uns navios e tal, e fizeram um beat'em up pro Super Nintendo, que é esse jogo aí, Pirates of Dark Waters. E é um jogo, cara, que eu acho ele assim, é bem desconhecido, igual você falou, Billy, é desconhecido, quase ninguém jogou, por um acaso apareceu esse jogo na minha cidade, e ele é legalzinho, e ele é cheio de movimentos legais, assim, os personagens também fazem dash, dão uns agarrões diferentes, tem defesa, umas coisas. Qual é o nome? Pirates, né, Pirates of Dark Waters, ou Dark Water. Dark Water. Pilots. Presta atenção aí. Piratas, Dark Water. Né, piratas. Os piratas. Piratas das Águas Sombrias. E esse jogo saiu pro Mega Drive também, só que do Mega Drive ele é mais um side-scroller, assim, de plataforma. Ação plataforma. É padrãozão. Fernando. Pode falar. Então, Fernando, rapidinho. Eu joguei esse daí também, não lembrei antes, e joguei um outro também que eu acho que você deve ter jogado. Eu não vou falar o nome em inglês que vai ser meio enrolado, mas depois eu falo. O do filme, A Ilha da Garganta Cortada. Que tem uma moça lá e tem um rapaz que eles vão atrás de um tesouro. Cutthroat Island. Também é muito bom. Cutthroat Island. Eu acho ele meio esquisito, porque ele tem uma fase logo no início que você tem que subir num carrinho de kart, assim, de mina. De mina. De mina, parece Donkey Kong, né? Eu acho que é um bom jogo, você tem razão, é um jogo acima da média, cara. É um jogo mais difíceis, no caso. Se for o que eu tô vendo aqui, é meio... de esgrima, assim, os personagens com espadas, fazendo um filme. Mas é meio feinho, hein? Assim, perto de todos esses que a gente falou aqui, esse aí eu acho que é um dos mais
Mas ele não é tão mal conhecido, acabado. né? O pessoal não deu tanto valor à arte gráfica, né? Eu descobri por quê, né? Porque é bem estranho, meu, esse aqui. É que o gráfico dele tentava mais ou menos, assim, imitar do filme, sabe? Tentar ser talvez um pouco mais realista. Então ele não era muito colorido, pixelizado. Ele tinha eram umas cores mais pastéis, talvez assim, sabe? Mais puxado pra não exagerar, mais realista. Por isso que ele ficou meio apagadinho. Mas é um jogo bacana, melhor que o filme, pelo menos. Que não é difícil. Vocês estão falando de jogo de pirata, eu lembrei de um de arcade, que esse também é raro. É um tal Qual? de Arabian Fight. Arabian Fight. Ô, não rapaz, conheço. Bom. Muito raro, muito raro. não vi no arcade, Só vi Eu em... vi no arcade. Não é Arabian Nights, acho? Arabian isso. Fight. Arabian Night é outro ramo. Outro ramo de Rapaz, eu estilo. tenho inveja da memória de vocês, viu? Vocês têm memória, Esse uma boa memória. Eu esqueço muito fácil as coisas. Esse Esse é era muito Fight. bom. Tem uns Arabian sprites Night, né? gigantes, assim, né? Os sprites ocupam quase a tela toda, tem zoom. E tem tipo Isso umas é que nem animações, o- assim, né? Full motion Esse video mesmo. que rola. Lembra muito até um bom, muito pouco legal. os sprites esticando, lembra aquele Homem-Aranha, que foi citado lá no início do podcast de arcade. Não, e ele tem um efeito de zoom. Esse jogo aqui, muito louco. Isso. Inclusive, um jogo Caramba, feito isso pela aqui Você vê um jogo que foge ali das principais, né? Capcom, Konami, Data East, estavam feito pela SEGA. Bem bacaninha. o meu filho finalizou esse jogo aqui, ele curtiu demais. Eu comecei a jogar com ele, eu perdi a paciência, ele fez o final no jogo. Mas Eu achei aqui, é Arabian Fight mesmo. é animal esse jogo, é muito bom mesmo. Eu tava cansado no dia, tava meio estressado, eu falei, vou É que parar é de igual o jogar. Golden Axe. É igual o Golden Axe, era aqueles jogos que a SEGA tinha alguns jogos muito legais no fliperama, e quando eles importaram, eles faziam jogos meio estranhos pro Mega Drive. Esse Arabian Fight podia tranquilo, era um que eles usam bastante sprite scaling e tudo, bota no Aham. 32X, bota no Saturno. Eu falo com os meus amigos sempre, o maior inimigo da SEGA era a SEGA, não era nem a Nintendo, Sony, nada. Sempre Os foi. japoneses da SEGA que eram uns cabeçudos lá e que, podiam lançar tanta coisa legal. Muito jogo bacana ficou preso no fliperama. O Cadillac e Dinossauros, que foi um baita sucesso, nunca teve versão. O Alien vs Predador da Capcom, que é um baita Nossa, jogo. Cadillac que não ter excelente. saído pra console é um Excelente. crime, cara. Ô, Carmelo, Sim. então, Um com crime não ter relação saído ao... Cadillac pra console. Então, não saiu Cadillac Saiu por quê? pro Porque a GM, que é a detentora da marca, a Capcom queria lançar pro Nintendo Switch, que ela A lançou... Chrysler, Samuel. É A Chrysler. Chrysler. Ah, sim, é que essas marcas A andaram Chrysler. fundindo uma com a outra, enfim. E eles pediram um valor muito alto pra Capcom, pra poder dar direito deles usar o nome Cadillac no jogo. E aí a Capcom falou, não tem como a gente pagar isso daqui, eu nem faço ideia de quanto é esse valor. Então, eles não quiseram mais mexer, né, porque senão teria que mudar o jogo inteiro, e aí ficaria sem graça, não seria o Cadillac Dinossauros que a gente conhece. Eu Tudo é dinheiro, movido a eu- dinheiro, não tem jeito. Por Sim, mim, mas ainda assim, a própria Capcom, por exemplo, o Alien vs Predador, esse jogo é um jogo de briga de rua muito legal. Muito Muito foda, foda. muito foda. Sabe, e a própria Konami, além do Cowboy de Mumesa, se eu não me engano, é da Konami também, nunca saiu pra console. Tem Sengoku. aquele um de ninjas da Konami também, que ele foi lançado junto com o Sunset Riders, inclusive uma das fases desse joguinho, você tem 5 personagens, daí você escolhe um personagem, ou 4, que dá até 4 pessoas jogar, e o último personagem é sequestrado, então o objetivo é resgatar ele. E tem uma fase que é num drive-in, e nesse drive-in tá passando um filme que é o Sunset Riders. É muito legal. Eu já esse joguei na jogo. emulação, eu não lembro o nome desse daí, mas já joguei na emulação. Também não lembro o nome dele, mas ele é um que tranquilo rodava no Super Nintendo. Então, pegando esse assunto que o Samuel puxou aí da questão dos direitos autorais, né? Direito visual, não sei como é que se chamaria. Mas eu acho que assim, hoje, se a Capcom tocasse no assunto ou tentasse trazer aí pra, sei lá, pra Steam,
ou para qualquer outro console, numa coleção, acho que não seria tanto problema, sabe? Porque naquela época a Chrysler estava com uma baita pompa, né? Hoje a Chrysler não é, nossa, aquela montadora que tá ali super em evidência. Então acho que uma negociação aí seria tranquila, na minha opinião. Mas sempre teve essa história da questão da marca do carro, mas poxa, eu fico pensando, será mesmo que eu acho que é meio que uma preguiça, eu não sei, cara, não sei se que seria um empecilho tão grande, viu, Samuel? Eu fico pensando nisso. O que eu vi no vídeo foi falando aí, isso. Meu, eu considero... Não, sempre teve esse negócio da questão do carro, mas eu não sei se seria um empecilho. Poxa, é só colocar ali, não acho que a Chrysler tá com essa pompa toda de... Não, meu, e eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu aceitaria um Porsche tranquilamente, mesmo chamando Carros e Dinossauro, tá ligado? Sério, juro pra vocês. Meu, a gente não jogar. É o que o Fernando falou do Rushing Beach. Era Rushing Beach, virou Rival Turf. Brothers. É o Bison que virou Vega, é o Vega que virou Bison, tá ligado? Mano, mas eles não quiseram fazer. Mas no O pessoal não fala tanto nesse negócio aí de multiverso aí hoje em dia, né? Cara, monta um multiverso, cria um mundo sombrio onde não tem mais... Onde tipo, não tem mais carro, não tem mais nada e só tá só na sobrevivência e coloca lá os dinossauros, não sei. Dá pra... O multiverso cria essa possibilidade, né? Some com o carro e toca o barco, mano. Não é não? Que na verdade esse jogo é baseado num quadrinho. O nome do quadrinho é Cadillac Dinossauro. Então acho que pra eles... né? Pra eles lançar com outro nome, só se fizessem, tipo, aqueles sucessor espiritual que eles chamam, que nem foi o Mighty Number 9, né? Tipo, é o Mega Man com outro também, nome. Então, se eu não me engano, é Shinozoic Tales, o nome do quadrinho. É um nome meio diferentão, assim. Mas o que eles se inspiraram para fazer Cadillac e Dinossauros é Xenozoic Tales. O nome do quadrinho da década de 30, 40, por aí. Caracas. É por isso que profundo, tem esse estilo, né? Meio. Os personagens têm um estilo meio de. Comic, mais antigão, comic assim. book. Inclusive, eu acho que a explicação é um pouco mais simples de por que a grande maioria desses jogos de arcade não saíram para consoles. Eu acho que é porque, cara, jogo de briga de rua não vende bem pra videogame. Tipo assim, a empresa vai lá, a Capcom, ela já fez os Final Fight, a Konami fez os jogos dos X-Men na época, fez, cara, tipo assim, alguns, né, ali pro Super Nintendo, a Capcom fez também dos X-Men depois. Lançar mais de um por ano podia não vender, sabe, o port podia não valer a pena. Eu acho que um pouco foi isso, esse medo de flopar mesmo, sabe? Fazer muitos jogos e jogar no mercado. Eu acho que a galera, principalmente o japonês, na época, não compra tanto, cara. Aí os caras focaram mais nos jogos de luta. Então eu acho que um pouco é isso também, sabe? Por isso que é um problema essa coisa das marcas, às vezes não ter total autonomia nas suas regiões, né? Tipo assim... O maior furado, essa coisa da SEGA japonesa com a SEGA americana, se de repente a SEGA americana tivesse um pouco mais de autonomia e não ficasse tanto nessa disputa, falar, não, beleza, vocês não curtem, mas aqui no Ocidente tem uma galera que curte, aí vai e faz o jogo, sabe? Não, e a maior furada é fazer com propriedade intelectual dos outros também, né? Igual aí. Cadillacs e Dinossauros, é baseado numa série, usa o nome de um carro, aí faz dos X-Men, que é outra marca, aí faz do... Justiceiro, bem lembrado, faz do... sei lá, cara, aí Homem-Aranha, aí na hora versus Predador. Outro problema, você tá vendo quanta marca, aí na hora de portar, putz, acabou o período da licença, aí não dá mais pra fazer. Tem isso também, fica muito preso, né? Muito preso. Isso é uma coisa que pega muito em empresa antiga, até umas atuais, que acho que, se não me engano, era a Clan. A Clan tinha um monte de jogo bacana, mas era tudo, o Darkman, que era um filme, era não sei o que era filme, era tudo filme ou desenho animado. E daí, depois de um tempo, eles perdiam e daí não podiam mais publicar. Hoje em dia isso aconteceu ali. Aconteceu com aquela...
aquela do Telltale. A Telltale, pô, eles não têm um jogo original deles. Todos os jogos deles eram baseados em franquias de outras pessoas. Era o Batman, Game of Thrones, Walking Dead. De Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro. E assim, essas licenças são caras, os caras poder pegar e poder adquirir. Pô, o Game of Thrones mesmo e o Batman, que deve ter pago um monte para poder fazer jogo deles. E não tiveram retorno, no fim deu no que deu. Quebraram a cara. Não, com certeza. O próprio GTA, né? O GTA agora que fizeram aquele trilogy, perderam os direitos de muitas músicas. Daí tem que renegociar tudo ou faz o caminho mais fácil. Pega e tira as músicas que tinha. Sim. Esses direitos, assim, é complicado isso. É aquela coisa, né? A indústria cinematográfica quer comer uma fatia razoável, porque ela sabe também que a indústria dos games é poderosa, né? Então eles criam aquela expectativa, se não tem meu nome, mas vai cobrar uma grana, né? Às vezes não vai vender. Lógico. É complicado isso aí. Às vezes... Não, e eu tava falando com vocês, o Mortal Kombat 9 não tem mais à venda. Tiraram de venda porque perderam algum direito. Eu acho que era de um personagem convidado, o Freddy Krueger, se eu não me engano. Não tem mais à venda. Caramba. Eu queria comprar o 9 para poder jogar, não tem mais. Assim, digital, eu digo, né? Físico você consegue usar, obviamente. O Tartarugas Ninja, o Turtles in Time, falando em beat'em up, ele teve uma versão que chama The Shelter, alguma coisa. Reshelled. Eu tenho ele. Então, eu não consigo ter porque não tem mais à venda. Exatamente. Quem comprou. Quem não comprou nunca mais, não tem físico, nada. Chato isso. Porque eu não tive oportunidade na época e hoje eu não vou ter a chance realmente agora, né? Então, pessoal, eu vou falar alguns jogos aqui só pra gente lembrar rapidamente que faltaram da gente falar aqui. Knights of the Round, bom demais. Warriors of Fate. Qual que é a plataforma, Billy? Isso aí? Arcade. Tem coletânea da Capcom, acho que pro Play 2 e pro PSP. E pro Xbox 360, se não me engano. O Warriors of Fate, bom demais. Tem o Dungeons and Dragons Shadows of Mistara. Esse eu vi no arcade. Sensacional. Esse eu queria ter uma história mais ou menos. Sim, Night Slashers. Esse é bem desconhecido, mas... Esse eu não conheço, não. Não, eu tô com uma lista aqui falando com vocês, tá? Não sei isso de cor, não. Magic Sword de Super Nintendo. The Knight of Dragons. The King of Dragons. King of Dragons, Bom pra caramba. O The Simpsons a gente já falou, sem dúvida alguma, tinha que estar na lista aqui. Kung Fu Master, a gente não lembrou simplesmente do primeiro, assim, que a gente tem conhecimento, vários, né? Tem Atari, Nintendo, arcade, caraca. Splatterhouse, vocês lembram desse? Splatterhouse era de Mega Drive, não era? E PC Engine e arcade, né? Ou não? Só PC Engine e Mega? Não, tinha no também. arcade, no PC Engine e no Mega. O primeiro. Isso. Bad Dudes vs Dragon Ninja, vocês lembram disso? Bad Dudes vs Dragon Ninja? Só uma perguntinha, na época todos Mega. vocês tiveram SNES e Mega? Na época não? Só pra mim. Só SNES. Eu tive SNES e alguns amigos tiveram Mega. Alguém teve SNES e Mega simultaneamente? Eu não tive. Eu nem tive nem Mega. Eu tive os dois. Ah, nossa, que privilégio, cara. Que bom. Eu só tive SNES na época. Só tive o NES também. Aliás, o Super NES. Vamos lá. Bad Dudes vs Dragon Ninja. Vocês lembram desse? Bad Dudes eu Nintendinho. Não, o de arcade. Não, tem pra Nintendinho também. Sim, não, mas a versão original é arcade, né, desse jogo. Sim. Vamos ver mais um aqui. The Combat Tribes. Vocês lembram desse? Combat Tribes? Esse eu não vi no arcade. Eu lembro Super Nintendo, né? Era. Mas eu vi em revista na época. Tem o Michael Jackson's Moonwalker. Esse vocês lembram? Esse eu não lembrava como beat'em up, mas é beat'em up mesmo.
O do fliperama, né? O do Mega Drive ele é bem diferente. É bem plataforma, é. Tem o Renegade. Renegade. Você tá falando é o que tem a visão. Esse que você tá falando é o que tem vista acima, Billy? Isso. Eu fui dar uma jogada esses dias no Mami aqui. Cara, é legalzinho. É legalzinho, muito bem legal. diferente. Mas Sim. é legal. Eu não cheguei a jogar. Você chegou a jogar no Flipper? Não, esse não. Não. Esse eu não raro, acho que deve ser coisa rara. Não, e eu tinha. E ele é de 89, né? Então esse aqui eu não tinha nem como ir pra fliperama nessa época direito ainda. Renegade, um dos primeiros também que teve. River City Ransom. Ele é de computador e Nintendinho. Vocês lembram desse? Esse aqui eu não cheguei a jogar. River City Ransom. Ele é muito famoso, cara. Assim, é uma franquia bem. Até hoje, aí tá saindo umas coisinhas novas aí baseado nisso daí. Que é um jogo de briga. Briga de rua, não, né? Eu vou chamar de briga de escola, né? É umas ganguezinhas de escola, coisa assim. Tem até aquela roupinha de escola que lembra bastante o desenho do Yu Yu Hakusho, né? Eu não sei se o desenhista, de repente, o artista é o mesmo. Os personagens todos parecem os personagens do Yu Yu Hakusho. E lembrando que esse River City Ransom, eu cheguei a comprar o Underground, versão Underground de PC. E também esses personagens, acho que tinha outros jogos. Que eu lembro que eu jogava um jogo de futebol, acho que era o World Cup, de Nintendinho, que eram os mesmos caras. Puta, é bem cara de personagem de futebol mesmo isso aqui, viu? As fotos que eu tô vendo aqui. E eu joguei o River City Girl. Eu acho que deve ter sido inspirado em alguma forma nesse jogo aqui. Ou só o nome, pelo menos. Acho que The foi, Ninja sim, Warriors. Também The Ninja jogão. Warriors. Bom, Super né? Nintendo eu já vi. Esse é. Não. E Undercover Cops, Battletoads. Ninguém falou de Battletoads. Ixi, nossa, que pecado. Eu ia Ninguém falou. comentar no final se não tivesse aí na lista. Na verdade, tem a versão de arcade também, né? Isso, que é animalesca. Os gráficos são, nossa senhora, são bons demais mesmo. Violent Storm. Outro que a gente passou direto, mas que vale a lembrança, Altered Beast. Rise from your grave. Crime Fighter. Crime Fighter, vocês lembram? Eu não lembro. Não lembro não. Parece um garçom que sai dando porrada em todo mundo. Não. Sério? Não. O que parece. Depois vocês dão uma procurada aí. Crime Fighters. Esse Crime Fighters, eu acho que é um que você... Tá, é difícil falar, mas eu joguei da Konami. de rua, não lembro de quem era. Era estilo gráfico de Pit Fighter, e você ia bater nas pessoas na rua, as pessoas te batiam de volta. Não, eu acho que não é esse, não. Aqui ele tem uma cara mais clássica mesmo. Ah, tá. Eu não lembro desse jogo, não, mas eu sei que esse jogo era muito tosco, muito ruim. Muito ruim mesmo. Shadow Force. Esse eu não conheço, da Tecnos. Alguém já ouviu falar? Também não. 4 personagens. Aí, ó. Tem uma listinha boa pra gente conhecer, hein? Battle Circuit, vocês já tinham falado. Tem um também de arcade, cara, que esses dias eu tava jogando aqui. Eu esqueci o nome, cara. Eu sempre esqueço o nome desse jogo, mas é muito bom, que é um de robô, tá ligado? Pode ser. Não é o Armored Warrior? Acho que é esse. Nossa, cara, é muito bom esse game, cara. Eu particularmente curto bastante. Eu acho bem diferenciado, assim. Ó, não sei se saiu pra console. Não, eu acho que não. Mais não um saiu, que a gente esqueceu, que é um pecado também. Acho que ele saiu pra Saturno só. O Armored Warrior? Se eu não me lembro agora se foi ele ou foi um que era tipo ele, mas era briga como Street Fighter, né? É que tinha um que era briga um contra um. Isso, e tinha tem um esse de que era briga briga de rua. Os dois são excelentes, eu curto os dois. Eu sei que um deles saiu pro Saturno, eu só não lembro qual que foi. Acho que foi o de briga. Acho que foi o de briga. Que eu sei que vocês vão fazer assim. Caramba, esse aí é bom demais também. Quando eu falar o nome dele, Alien Storm. Muito bom. Mega Drive. Tinha da arcade também, né? Da Sega.
O Sengoku 1, 2 e 3, que é um jogão, principalmente o 3, é uma movimentação muito louca. E para finalizar, um bem pouco conhecido aqui, pelo menos por mim, Guardian Heroes, de Sega Saturno. Alguém lembra desse? É um Sim, que era. Por nome não é estranho, não. O vídeo. É um que tem Esse jogo é fantástico. Duas plataformas, que você pulava de plataforma para plataforma. É, isso? Era 3 de planos. fundo, né? Era 3 planos, que nem o Fatal Fury. Tu tinha sim. o fundo, o meio e a parte da frente. Você alternava entre os Sim. 3 planos e tu jogava com o teu personagem. Acho que eram 5 personagens que tu liberava. E era legal que ele era tipo o Shadow of Mystara que falaram antes, que tu chegava no final da fase e ele te perguntava, agora tu quer ir pra cidade, quer ir pra vila, quer ir pro cemitério? Escolhi pro cemitério. Terminava o cemitério, tu podia escolher mais 3, 4, 5 caminhos. Tu tinha muito legal. final diferente. Esse eu só ouvi falar, eu não cheguei a jogar, não. Tem uma versão, acho que só digital, pro Xbox 360. Se eu não me engano, é compatível com o Series também. Sim, todos seriam, né? Só tem que ter licença para comprar. Deixa eu falar um que eu senti falta aqui. Xbox Live Arcade. Qual foi? Isso. Eu senti falta aqui de um que foi um do... Nossa, eu tinha esse jogo e quando eu achava eu comprar ele. Joguei demais. Achava difícil pra caramba até aprender os macetes, obviamente. De Master System, e não é Double Dragon, tá? O jogo chama Vigilante. Vocês lembram disso? Sim. Meu Deus do céu. Difícil. Não, então, eu lembro de ter visto a caixinha. Master System eu tive pouco contato na época, então eu não tenho memória afetiva. Tinha um cara na rua que tinha, e quando eu ia lá só tinha jogos de verão. Então eu não tive aquela coisa de jogar o Alex Kidd, o Sonic na época e tal. Então eu não tenho essa memória afetiva com o Master por causa disso, pouco contato. Sim, também. Pode ser. Mas eu acho que foi o Carmelo que falou que é difícil. Foi irônico ou foi real mesmo? Eu acho difícil. Você acha difícil real mesmo? Eu acho. Então é que é a falta do costume mesmo. Porque depois que você pega os esqueminhas, ele fica bem de boa. Ele é bem sossegadinho pra fazer final. Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu fiz final nesse jogo, mano. É que eu acho que também tem outro problema. Tu vai envelhecendo, tu vai ficando mais lento, não tem como. Eu lembro isso eu fiz questão de finalizar com o Master que eu tenho aqui, viu? Depois de velho. Eu lembro, eu tinha o Mega Drive, eu tinha o Thunder Force 3. Saindo, mas só para ilustrar. Não, claro. Eu terminava o Thunder Force 3, eu pegava a primeira fase, pegava o primeiro power-up do escudo, eu ia até o final no difícil, sem levar tiro, eu acabava assim, eu tinha decorado de onde vinham os inimigos, para onde ia, sequência de chefe, tudo. Hoje em dia eu não consigo fazer isso. Mas nem a pau, não consigo. Não acaba no fácil hoje em dia. Mas eu tenho uma teoria do porquê isso acontece. E por quê? Porque a gente não tinha tanto jogo à disposição. Eu acho que é isso. Verdade. Porque assim, quando você tem jogo demais, aí você... cansei. Vou pro próximo. Antigamente, eu falo pro mim, assim, você tinha aquela fita ali, não. Eu tenho que digerir essa fita aqui, esse CD todinho, entendeu? Não vai ter outra coisa pra fazer. Você acredita que aconteceu hoje isso, Lércio, comigo? Eu tô jogando Ori, né, o Definitive Edition. Eu tô jogando Mortal Kombat 11 e Red Roger, se eu não me engano, é o nome do jogo. E assim, eu tava no Ori lá e tal, morri umas 2, 3 vezes, eu falei, mano, cansei. Então, cara, peguei e mudei de jogo. É isso, então. Antigamente a gente não tinha tanta coisa assim. Não tinha opção. Não tinha opção nenhuma. Somando essa teoria, tem mais outra. É aquela questão do, por exemplo, no arcade. O arcade valia dinheiro. Eu sei que o jogo vale dinheiro, beleza. Mas no arcade, a tua ficha era aquela ficha que recebe a ficha do dia, né? Você ia ali mais.
Então aquilo você tinha que aprender a fazer alguma coisa, tipo, porque vai ter que durar meia hora, vai ter que durar. Tinha que aproveitar o troco. Tinha que aproveitar o troco do pão. Sei lá. Então você tem que aprender macete. Por exemplo, Tartaruga Ninja de arcade é caça-níquel total. Mas por quê? Você tá acostumado a Final Fight, por exemplo, sai apertando o botão, metralhando o botão, você ganha todo mundo. Tartaruga Ninja, se você fizer isso, você toma pancada, porque os inimigos disputam contigo no soco. Então tem que dar uma pancada e sair. Uma pancada e sair. Tartaruga Ninja ainda tinha um esquema, lembra? Tartaruga do Fliperama tinha um esquema que tinha umas fases, tipo acho que do esgoto, algumas ali, que tu ficava bem no limite entre o chão e o esgoto, os inimigos não te atingiam, mas você atingia eles. Eu vi uma galera fazendo isso no Fliperama, depois eu tentava imitar, assim, que tinha aqueles pontos onde os bichos não te pegavam. Mas é isso. Acho que tinha um lance assim mesmo. Se não me engano. Eu ia aprendendo os macetes pra conseguir chegar mais longe. É isso mesmo, até eu zerar Capitão Comando foi vendo muita gente jogando, eu aprendi muito bem Capitão Comando. E essa questão de ficar mais velho e ficar mais lento, eu acho que não, eu acho que é só treino. Pega um pouquinho, treina, você volta ao normal. É só treino mesmo. Também. Galera, eu quero agradecer a presença... Opa! Olha eu cortando todo mundo. Quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui. Laércio, é sempre um prazer. Samuel também. Carmela é nossa enciclopédia. O Dan, criador de conteúdo, jogador do clã Matsushida? O homem dos jogos difíceis. Como é que é? Que clã é esse? O Dan é o homem dos jogos difíceis. É o jogo dos desafios. Gosta de desafio. É o clã Matsuda, né? Lá o sobrenome da Laura, né? Matsuda, aham. Então a gente vai encerrar aqui. Eu quero agradecer aí o pessoal. E eu vou falar uma coisa, hein? Ficou muita coisa anotada aqui pra gente fazer uma parte 2. Eu ainda quero falar dos jogos de PS1, alguma coisa de PS2, os jogos indie que saíram depois, sabe? Revivals aí. E até esses jogos que ficam meio no limiar aí, a gente vai explorar e discutir no futuro se é jogo de briga de rua ou não. Tipo assim, o God of War, o Devil May Cry, a gente vai tentar falar o que veio aí, que é a influência direta, Dynasty Warrior, o jogo do Batman e da série Arkham. Tem muito assunto legal pra falar e isso fica para um episódio pro futuro aí. Então todo mundo aí tá convidado a participar do próximo, que eu ainda não sei quando vai ser, a gente vai agendar. Pessoal, é isso aí, valeu demais. Valeu, Billy, por conduzir aí o episódio. Valeu, galera. Também. Obrigado, viu?